Que fim de semana gostoso que Deus nos presenteou no final de maio, para nós celebrarmos a família, um projeto de Deus, um projeto maravilhoso para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós também fortalecermos as famílias na palavra de Deus, na confiança, na exortação, e nós estamos sendo muito edificados esse final de semana. Ontem tivemos aqui a presença do pastor Antônio Carlos, junto com o Zequinha e sua turma, e foi muito bom. Quem não veio perdeu aí a alegria de ouvir o Zequinha e a turma ministrando a palavra de Deus. Um dom muito especial que Deus deu para o pastor Antônio Carlos, já há mais de 20 anos, ele usa os bonecos, né? Ele é ventríloco e ministra a palavra de Deus, né? E como eu falei hoje de manhã, eu já não estava olhando mais para o pastor, estava olhando só para o boneco, né? Porque, de fato, parecia que o boneco estava falando com a gente, né? Muito, muito bom, muito bem feito, um dom especial, e acredito que nos impactou aí, tanto a palavra de ontem como a de hoje. E hoje, nesse culto, nós queremos também que você saia daqui impactado pela palavra de Deus. Você e sua família saiam daqui abençoados, fortalecidos, com esse culto, com louvor, orações, testemunhos, comunhão e principalmente com a palavra de Deus. Para isso, vamos lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós estamos nessa jornada pelo livro de Hebreus. Já estamos no capítulo 10, caminhamos para o final. E eu descobri que podemos aplicar o capítulo 10 ao contexto da família. E eu quero mostrar isso para vocês. Hebreus 10. Antes eu queria falar um pouquinho, reforçar o que já foi falado. A Aline já praticamente introduziu a mensagem aqui para nós, porque de fato, o que tem ameaçado a família hoje? Pensa aí no seu contexto de família, o que tem colocado em risco a saúde física, emocional e espiritual da sua família? O que nos ameaça hoje? Eu acredito que nós podemos destacar algumas coisas. Um casamento fraco ameaça o andamento da família. A instabilidade entre o casal, a falta de diálogo, a desconfiança contínua, os ciúmes doentio e mais uma série de fatores que caracterizam um casamento fraco podem colocar a família em risco. Isso é perigoso. O que mais? Outro dia uma pessoa falou assim para mim, falou: pastor, o problema do ser humano, da família, é o dinheiro. E eu falei para ele, falei assim, não é. Ele falou, está na Bíblia. Eu falei, onde é que está? Falou, lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu falei, não está, ué. Que Bíblia que você está lendo? Não é a minha, não. É diferente. Aí ele procurou no celular e olhou e falou assim, aqui, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, aí, ó, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E isso tem colocado a família em risco. O amor ao dinheiro. Tem gente que se entrega a uma jornada tão forte para conseguir dinheiro e faz isso em detrimento da família. Conquistar muita coisa em detrimento da família é um pecado, é amor ao dinheiro. Por outro lado, tem gente que não tem dinheiro e gasta o que não tem, administra tão mal o dinheiro que também coloca a família em risco. A pessoa tem tanta dívida que se ele chamar a esposa de meu bem, o banco escutar, o banco leva a esposa. Tem gente que administra muito mal o dinheiro, que é um problema também, né? Então, ter muito dinheiro e viver em função do dinheiro põe a família em risco. Não ter dinheiro ou administrar muito mal o recurso, né, ao ponto de viver endividado, coloca a família em risco também. É um problema.
Então lembre-se, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Depois você olha lá e confere. O que mais? Vícios. A Aline falou que a respeito dos vícios, como os vícios têm atormentado as famílias, destruído as famílias. E aqui nós falamos de todos os vícios, né? Todo tipo de droga ilícita, ilícitas também, o álcool, que é uma droga lícita, o cigarro, que é uma droga lícita, são terríveis, destroem a saúde, destroem o emocional e o espiritual. Vícios destroem a família. O que mais que destrói a família? Falta de valores e limites. Vocês já notaram? Como que nós vivemos num mundo hoje sem valor, sem limite ético, sem limite moral. E as nossas famílias têm sido muito agredidas pela falta de valor, pela falta de limite ético, de limite moral. Internet, séries que a gente pode encontrar em qualquer streaming aí, quase nenhuma tem pudor. Usam termos pesados, linguajar ruim, erótico. Não há limites. Não há limites. Isso invade a nossa casa, isso invade a cabeça dos nossos filhos. E sutilmente provoca graves danos à família. O que mais? Doenças. Aquela doença que a gente não espera e de repente aparece e a gente tem que lidar. E quando a gente não tem uma estrutura emocional e espiritual firmada em Deus, a gente pode sucumbir. A gente pode se entristecer, se frustrar, dizer como o pastor Antônio contou no seu testemunho aqui, mas por quê? Ao invés da gente perguntar, para quê? Se a gente não souber lidar com essa desestrutura, com esse problema, com essa luta, isso pode afetar a nossa família e talvez até destruir a nossa família. São muitas as ameaças, meus irmãos, que as nossas famílias sofrem hoje. Mas eu queria destacar uma que eu acredito que é a pior de todas, a mais grave, que é quando a família fica em cima do muro no que diz respeito a Deus. Para mim, meus irmãos, esse é o maior problema da nossa geração. Famílias que estão brincando de servir a Deus, que estão em cima do muro. Vai, não vai? Uma coisa muito leviana, sem profundidade, totalmente superficial. Para mim, isso é um grande problema. Um grande problema. Isso é um retrocesso, usando a linguagem aqui de Hebreus 10, que nós vamos ver agora. Hebreus capítulo 10, versículo 39, olha aí comigo. O versículo 39 do capítulo 10 vai nos dizer assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O ápice desse capítulo é esse versículo, meus irmãos, onde ele declara que nós não somos dos que retrocedem. Nós não voltamos atrás. Nós não podemos andar para trás. Temos que andar adiante. Sempre adiante. Uma família que fica em cima do muro, que não assume um compromisso de fato com Deus, com seu reino, que fica ali naquela lenga-lenga, é uma família que está dando sinais de retrocesso. E o capítulo 10 vai nos mostrar sinais claros de retrocesso. Eu queria compartilhar com você. Pode ser que a gente precise fazer algum ajuste na nossa vida pessoal. Pode ser que a gente precise fazer algum ajuste na nossa família, na nossa caminhada, a partir desses sinais de alguém que está andando para trás e não para frente. O capítulo 10 de Hebreus vai nos dizer isso. Cuidado com esses sinais de pessoas que estão andando para trás, que estão retrocedendo. Nós não somos dos que retrocedem. Então eu quero ler o capítulo 10 com você para a gente tirar essas importantíssimas lições para a nossa vida e para a nossa família. Vamos lá no começo? Capítulo 10, versículo 1.
nos diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É Jesus que está dizendo isso. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos fazer uma pausa aqui, só para a gente entender o que o autor de Hebreus está destacando nesses versículos. Ele está mais uma vez dizendo, meus irmãos, que aqueles sacrifícios que eram feitos no passado, o sacrifício de um animal, o sangue de um animal derramado e oferecido como perdão dos pecados, aquilo era imperfeito, era ineficaz. Fazia-se uma vez por ano, mas todo ano precisava ser repetido. E ele está dizendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz, dando o seu corpo, derramando o seu sangue, eliminou esse sacrifício do passado. Não precisa mais sacrificar animais. Jesus fez um único sacrifício, perfeito, e nos deu acesso ao Pai. Nos deu acesso ao Pai. Essa é a grande notícia. Nós não precisamos mais dos sacerdotes humanos. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Capítulo 10 está destacando isso de novo. A importância de Jesus na vida daquele que crê. Jesus nos ligou ao Pai. Jesus fez um único sacrifício, perfeito, eficaz, eterno. Eterno. E ele traz essa nova notícia. Mas aí ele vem agora, meus irmãos, falando a respeito dos sinais daqueles que retrocedem. Presta atenção, vamos continuar. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, como é que ele já começa a chamar a atenção dos irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa
é fiel até aqui. Vamos entender o que ele está dizendo, meus irmãos. Qual que é a ênfase? Como ele acabou de declarar aqui no comecinho do capítulo 10, que Jesus ocupou lugar de excelência. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos liga a Deus. Então ele vem e fala: meus irmãos, agora com intrepidez, com ousadia, com coragem, com bravura, nós temos condição de nos achegar à presença de Deus. Notaram que ele fala isso? Acheguemo-nos. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Jesus abriu um caminho para nós até o Pai. Por que não iríamos até lá? Por que nós não desfrutaríamos dessa presença de Deus no Santo dos Santos? Nunca ninguém havia entrado no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. Era um lugar exclusivo. A presença de Deus só era para alguns. Jesus veio e inaugurou uma nova época em que a presença de Deus está acessível para todos que o buscam, todos que confiam, todos que creem. Por que não desfrutaríamos dessa bênção? Em outras palavras, meus irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim: hoje nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus, de buscá-lo em oração, de ler a sua palavra, de ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por que não vamos investir tempo nisso? Por que não vamos com intrepidez, então, entrar no Santo dos Santos, que Jesus conquistou pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, tirando o véu? Então, aproximemo-nos com um sincero coração. Para mim, esse é o primeiro sinal de alguém que está andando para trás. Não desfrutar da presença de Deus. Não desfrutar da presença de Deus. E eu tenho ouvido tanta gente dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para oração. Pois eu queria dizer para vocês, isso é um sinal de retrocesso. Isso é um sinal de quem está andando para trás, porque Jesus conquistou esse lugar para nós, meus irmãos, o direito da gente ir até a presença de Deus, falar com Ele, abrir o nosso coração, colocar a nossa dúvida, a nossa dor, derramar ali as nossas lágrimas, fortalecer a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração, buscar ânimo. Esse é um lugar, meus irmãos, que Jesus conquistou para nós. Por que não desfrutaríamos disso? Por que será então que nós não temos tempo para Deus? Sendo que agora a gente não precisa mais oferecer sacrifício, a gente não precisa de alguém que nos represente, não há mais distância, empecilho, barreira, nós podemos ir até o Santo dos Santos. Por que não iríamos? Por que não desfrutaríamos de um tempo com Deus? Eu não sei se vocês já notaram, mas nós, seres humanos, nós somos assim. Se a gente vai fazer uma programação de lazer, um encontro social, amigo, Réveillon, vamos pensar no Réveillon. Réveillon, geralmente, a gente extrapola aí um pouquinho, né? A gente passa da meia-noite, a gente vai até 2, 3, tem gente que vara a noite, não é? Vocês já notaram que para ler a Bíblia, num tempo de jejum e oração, num compromisso assim mais sério, a gente não consegue fazer isso de madrugada? Por quê? Já pararam para pensar? Por que a gente não tem tanto ânimo para a gente organizar, a gente agendar mesmo? Não, tal dia eu vou jejuar, vou acordar de 2 em 2 horas, vou orar, vou buscar a Deus, vou ler um texto. Já viu que a gente não consegue fazer isso? Ou a gente tem muita dificuldade? Assim somos nós, seres humanos. Mas eu acredito, meus irmãos, que se o evento for orar e ler a Bíblia, a nossa tendência é recusar. Sabe por quê? É a carne dizendo, eu não quero. É a nossa carne
fugindo da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com Deus, porque é nessa hora que a gente massacra a carne e dá abertura para o Espírito. É na hora da oração, é na hora da intimidade com Deus que os nossos desejos sucumbem. É por isso que quando a gente pensa em programar isso, a nossa tendência, não, eu não vou dar conta, eu não vou acordar, mas o Réveillon a gente passa a noite. Não é? Porque é a carne dizendo, eu não quero. Paulo falou isso lá em Gálatas, capítulo 5. Paulo nos lembra dessa verdade, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O nosso corpo, a nossa carne não quer entrar no Santo dos Santos, meus irmãos. Mas por que não desfrutaríamos da presença de Deus? Por que então não lutaríamos contra a carne? E Jesus conquistou esse lugar para nós. É provável que muitas pessoas têm sofrido hoje por falta de comunhão com Deus, têm tomado decisões erradas, ruins, por falta de comunhão com Deus. Famílias sofrem pela falta de comunhão com Deus, pela ausência no Santo dos Santos. Se faça presente ali, vá lá, com intrepidez, converse com Deus, abra teu coração, cresça na fé, ganhe intimidade com o Senhor. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos, para fortalecer a nossa vida e a nossa família. Não fazer isso é um retrocesso, é um sinal que nós estamos andando para trás. Mas nós não somos dos que retrocedem. Crente que não desfruta da comunhão e intimidade com Deus está dando sinais de retrocesso. Família que não desfruta da comunhão e intimidade com Deus é uma família em cima do muro. É uma família em cima do muro. Quero mostrar o segundo sinal para você, capítulo 10. Vamos seguir aí, versículo 24 agora. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Segundo sinal de quem está andando para trás, ao invés de andar para frente, é não congregar. Não congregar. É um outro sinal de uma família que está em cima do muro, é a família que não prioriza congregar, estar com o povo de Deus. Isso é um sinal de retrocesso. E aí você pode vir com aquele argumento que todo mundo vê, pastor, mas não, a igreja não salva. E de fato não salva mesmo. Não é a igreja que salva, é a tua fé em Jesus. Mas deixa eu te falar uma verdade bíblica. Nenhum servo de Deus na Bíblia fugiu da comunhão com o povo de Deus. Nenhum discípulo descartou a igreja. Todos conviveram com o povo de Deus. Todos caminharam com a igreja. E algumas igrejas, olha, problemáticas. A igreja que mais deu problema é a igreja dos corintianos. Coríntios. Meus irmãos, é uma heresia bíblica, é uma afronta ao plano de Deus. A gente pensar assim, eu não preciso da igreja não. Vou caminhar com a fé do meu jeito. Já falei isso aqui algumas vezes, volto a repetir. Isso é antibíblico, meus irmãos. Tudo que Deus faz no Antigo e no Novo Testamento tem a ver com o seu povo. Sempre caminhando em direção a levar as pessoas à comunhão. E isso é exaltado na Bíblia. Isso é incentivado na Bíblia. E o autor de Hebreus vem e fala, olha, é sinal de quem anda para trás deixar de congregar. É sinal de retrocesso. Porque é muita petulância da nossa parte a gente pensar que a gente não precisa de uma congregação, a gente não precisa de uma comunidade de fé, de uma família maior. Nós precisamos de exortação mútua. Nós precisamos de alguém intercedendo por nós. Nós precisamos de alguém ministrando os nossos filhos.
Nós precisamos dos dons uns dos outros. Precisamos. Você precisa do meu dom, eu preciso do seu. Não congregar é um sinal de retrocesso, é um sinal de que está andando para trás. É um sinal de que alguém está em cima do muro. Todas as pessoas que se envolveram com o Evangelho de Jesus no Novo Testamento se envolveram com a igreja. Dedicaram tempo para a igreja. O apóstolo Paulo, antes de fazer a sua primeira viagem missionária, ele ficou 14 anos congregando em Antioquia. Conviveu com a igreja, foi ministrado, deve ter frustrado alguém deve ter frustrado ele, mas ele saiu dali para pregar o evangelho. O que ele fez? Fundou igrejas, foi fundando comunidades, incentivando o povo a ter comunhão, a ter paciência, a perdoar, né? Pedir a Deus paciência, longanimidade para conviver com outras pessoas, que é difícil. Como disse o pastor aqui ontem, né, de vez em quando é bom pedir paciência e não força, né, porque senão a gente mata o irmão, a esposa, né? Melhor pedir paciência. Meus irmãos, congregar é importante. Faz parte da vida com Deus, faz parte da vida cristã. E nós precisamos valorizar isso. Eu não estou falando aqui que a gente tem que estar em todos os programas da igreja, né? Nós não vamos fazer chamada aqui, né, para saber quem está faltando e quem está presente. A questão não é essa. A questão é o valor que nós damos. Vocês já notaram que a igreja perde para qualquer coisa? Há um tempo atrás encontrei uma pessoa, perguntei, e aí, tá sumido da igreja? Ah, então, meu filho começou a praticar um esporte e é só no final de semana. Aí não está dando para ir na igreja, não. Puxa vida, né? Investir no esporte é muito importante. Mas fazer isso em detrimento da comunhão com o povo de Deus é um descaso com a igreja de Jesus. Pode investir em qualquer outra coisa, mas não abra mão disso, meus irmãos. Ah, não, de vez em quando a gente sai, vai fazer um passeio, né? A gente tira férias. A gente não está aqui todo final de semana, e a questão não é essa, não é estar aqui todo final de semana, mas é o valor. É o valor. Porque, infelizmente, na nossa geração, a igreja perde para qualquer coisa. A igreja perde para o esporte, para o balé, para o cinema, a igreja perde. A igreja perde. Eu não esqueço do meu avô. Meu avô dava 6 horas da tarde, se tivesse visita em casa, ele pedia licença. Olha, vocês vão me dar licença, eu vou me arrumar para ir para o culto. Mandava a visita embora. Na lata. As pessoas pararam de ir na casa dele por causa disso? Não. Sabe o que ele falou para mim? Que as pessoas começaram a ir mais cedo. Resolvido o problema. Ele abriu mão da igreja? Não abriu. E ainda demonstrou um grande valor para a igreja, para os outros. Quando preciso, ele falava, vocês vão me desculpar, eu vou me arrumar, daqui a pouco a gente vai para o culto, pode ficar aí mais um pouquinho, se você quiser a gente sai junto. Eu vou falar desse jeito. Valor, é questão de valor. Não congregar é um sinal de quem anda para trás, é um sinal de retrocesso. Cultive isso na sua vida, na sua família. Não fique em cima do muro. Valorize a igreja de Jesus. Valorize estar com o povo de Deus. Não deixe que as programações do povo de Deus, que aquilo que vai edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, perca para qualquer coisa. É uma questão de valor. Quero compartilhar com vocês o terceiro sinal de alguém que anda para trás, ou uma família que está em cima do muro e andando para trás. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim
pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pesado, né? Um texto mais pesado. Ele não está brincando, meus irmãos, com essa questão de ficar em cima do muro, de andar para trás. Não está brincando. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é um sinal de quem anda para trás, de retrocesso, de quem está em cima do muro, não levar a sério o pecado. Quem vive em pecado, cultiva pecado, insiste em práticas pecaminosas, mesmo depois de confessar Jesus como Senhor, receber o Espírito Santo, o selo da salvação, mas continua cultivando pecado, tem alguma coisa errada. Está andando para trás. Porque a proposta é diferente. Jesus, lá em João 3, diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Abandonar a vida antiga e começar uma nova caminhada, é nova vida. Paulo diz lá em 2 aos Coríntios 5,17, que agora nós somos novas criaturas. As coisas antigas passaram, eis que tudo é vida nova. É abandonar aquele estilo de vida antigo, pecados, práticas, valores ruins, e Jesus trazer uma novidade de vida. Aí nós somos novas criaturas, transformados. Cultivar pecado, meus irmãos, é sinal de quem está andando para trás. É sinal de retrocesso, é ficar em cima do muro. Está andando para trás. A Bíblia convida, meus irmãos, a abandonar essas práticas e nos entregarmos à santificação. Ele falou isso no versículo 14, que nós já lemos aqui. Nós somos convidados, é a santificação. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Para isso que Deus nos chamou, para uma vida nova. Então não faz sentido nenhum cultivarmos pecados. O que isso significa, meus irmãos? Que a Bíblia não negocia com o pecado. A Bíblia quer que nós vivamos, essa é a verdade da palavra de Deus. Deus quer que a gente viva de tal forma a nos desvencilharmos do pecado, tirarmos o nosso pé dessa raiz e matarmos isso dentro de nós. Não é para a gente conviver com o pecado, não é para a gente cultivar o pecado. A corrupção, seja o pecado em qualquer área, na área financeira, na área sexual, na área particular, no pensamento, no coração, nos desejos, é para a gente combater, não é para a gente cultivar. Quem cultiva pecado está andando para trás. Esse é um sinal sério. Crente que não leva a sério o pecado está dando sinais de retrocesso, de que está em cima do muro, de que ainda precisa resolver algumas áreas da vida. Não cultive pecado. Se livre dele. Em nome de Jesus. Se você tem algo atrapalhando o teu coração, tua vida com Deus, tua vida em família, casamento, teu trabalho, tua profissão, tira isso da tua vida. Chama o Espírito Santo para preencher esse espaço, te ajudar a mandar fora esse desejo da carne, ou essa prática que você vem cultivando. Se livra disso. Não carregue esse peso. Mande esse fardo para bem longe. Jesus quer tornar nossa caminhada mais leve. Cultivar pecado é um fardo, meus irmãos. É um fardo. Não levar o pecado a sério é o terceiro sinal. Agora, o quarto e último, hoje é 4, meus irmãos. O quarto e último sinal está nos versículos que se seguem. Dá uma olhadinha no versículo 32, que diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos
patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Até o 38, já lemos o 39. Meus irmãos, um outro sinal de quem anda para trás, de quem está em cima do muro, de uma família que está em cima do muro, é não perseverar. E com esses versículos ele vem nos dizer que nós precisamos perseverar. Ele ainda lembra de um exemplo do próprio povo aqui, da comunidade dos hebreus, que no começo eles sofreram, mas perseveraram. E que agora eles estão dando sinais de que não estão sustentando ali a perseverança, estão querendo abandonar. Vocês notaram isso? Ele vem falando, a partir do versículo 32, lembrai-vos, porém, de dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Olha, vocês deram conta do recado lá no começo. Por que vocês não estão dando agora? Vocês perseveraram tanto. Não só isso, ele diz aqui que eles sustentaram a carga deles e ainda ajudaram outros com a sua dor, com o seu sofrimento. Ele nos disse ali no versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Então eles perseveraram e ajudaram outros a perseverar, mas agora, hoje, eles estão dando sinais de que não estão perseverando, eles estão querendo abandonar. E ele vem e fala, olha, é sinal de quem anda para trás a gente não perseverar. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão querendo abandonar a caminhada agora? A luta foi tão intensa no começo. Não desistam. Não desistam. E eu tenho descoberto, meus irmãos, que a nossa geração é uma geração muito melindrosa. Vocês já notaram isso? É muito melindrosa. Parece que nós temos hoje um biotipo melhor, um corpo melhor. A tendência é que a nossa geração viva mais, né? Bastante gente aí passando dos 90, a gente nem sabe como é que vai ser as próximas gerações, mas tudo indica que vai chegar lá no 100. Fisicamente, parece que nós estamos melhores, mas emocionalmente e espiritualmente, nós estamos fracos. As pessoas têm precisado tanto de psicólogo, que é um recurso muito bom, mas pensa, no passado não tinha isso não. O povo dava conta melhor das lutas, perseverava mais, vivia menos fisicamente, mas parece que aguentava mais o tranco, a lombada nas costas. Hoje o povo, por qualquer coisa, está desistindo da fé, da igreja, da família. Qualquer coisa é motivo para chutar o balde. Que geração melindrosa, que precisa se fortalecer espiritualmente. Por isso essa palavra, desfrutar da presença de Deus, essa palavra para a gente congregar, essa palavra para a gente levar a sério a questão do pecado, porque senão a gente não dá conta de perseverar, meus irmãos. Precisamos perseverar diante das lutas, sofrimentos, dores, dúvidas. Não é para a gente desistir. E sabe para que o autor de Hebreus manda a gente olhar? Por um patrimônio superior que nós temos. Vocês viram isso? Para promessas maiores que nós temos. Para as esperanças melhores que nós temos. Ele fala que aquele que vem, virá e não tardará. Ele manda a gente olhar para as esperanças que nós temos, que Jesus conquistou para nós. Ele nos disse, ali no versículo 34, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ele vem falando de patrimônio, de galardão, de promessa, que Jesus virá. É para a gente olhar para isso. Porque quando a gente olha para esses valores que Deus conquistou para nós, tudo aquilo que a gente acha que tem valor hoje, fica pequeno. Inclusive os problemas.
Se nós não nutrirmos a esperança que nós temos em Jesus, a gente de fato não persevera, a gente desiste. Mas ao saber que tem galardão, que tem promessa, que tem patrimônio superior, durável, eterno, a gente luta. A gente vai até o fim. Ah, pastor, mas é difícil. Quem falou que vai ser fácil? Quem falou? Jesus fala para os discípulos, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Vai ser fácil? Não. Ninguém falou que vai ser fácil. Aliás, deixa eu falar uma verdade para você. Quanto mais você consagrar a sua vida, mais difícil vai ser. Quanto mais você colocar a sua família no altar de Deus, mais o diabo vai apurrinhar você e a sua família. Escreva isso. Quanto mais profundidade você tiver com Deus, mais atormentado você será espiritualmente. Mais lutas, mais setas virão em direção a você e sua família. Saiba disso. E aí, por causa disso a gente desiste? Não, nós temos patrimônio superior. Temos um galardão maior. Aquele que vem virá. Isso é suficiente para a gente perseverar. Lutar até o fim. Sabe o que o autor de Hebreus faz? Cita vários exemplos de pessoas que perseveraram até o fim. Mas isso vai ser na nossa próxima mensagem, porque é o capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Aqueles que viveram e não retrocederam. Aqueles que não ficaram em cima do muro. Ele cita exemplos, mas isso aí nós vamos conversar no próximo encontro. Quero orar com você e perguntar para você o que tem afligido a sua família? Talvez um vício, um pecado, falta de valor, um casamento enfraquecido, precisando se fortalecer, uma doença inesperada. O que tem ameaçado a sua família? Quero que você coloque diante de Deus. Feche seus olhos, coloque a tua família, a tua vida pessoalmente também diante de Deus. Você tem desfrutado da presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Você tem acessado esse lugar especial que Jesus conquistou para você? O Santo dos Santos, o trono de Deus. Nós podemos nos achegar até lá. Que bênção, que dádiva, que presente nos foi dado através do sacrifício de Jesus. Se você não tem buscado a Deus em profundidade, em oração, busque-o. Faça isso agora, comece agora. Entre no Santo dos Santos, busque a presença de Deus. Se você tem tido alguma dificuldade para congregar, para estar com o povo de Deus, qual é essa dificuldade? São outras programações, pode ser preguiça. O inimigo usa de diversas ferramentas para nos tirar da comunhão com o povo de Deus. Congregar é importante. Coloque isso também diante de Deus. Levar a sério o pecado, meus irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. É mais um sinal de alguém que anda para trás, está em cima do muro. E não perseverar, não lutar até o fim. Se você estiver enfrentando um momento de luta, a palavra é para você: persevere, não desanime, fortaleça a sua vida em Jesus, fortaleça a sua família em Jesus também. Pai, nós queremos reconhecer, Senhor Deus,
É um privilégio maravilhoso desfrutarmos da Tua presença, Pai. Reconhecer também, muitas vezes nós não aproveitamos esse privilégio, Pai, de estarmos aos Teus pés em oração, em comunhão, buscando o Teu querer. Às vezes dedicamos tanto tempo, Senhor Deus, para aquilo que não tem valor, negligenciamos a Tua presença, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Mas que não seja mais assim, em nome de Jesus. Na nossa vida, haja assim, tempo de qualidade contigo, Pai. Tempo de estarmos no Santo dos Santos, na Tua presença, desfrutando, Pai, da Tua orientação, desfrutando, Senhor Deus, da melhor parte, como disse Jesus. A melhor parte, Pai, a melhor parte está aos Teus pés. Nós tenhamos, Senhor Deus, a alegria de desenvolver comunhão contigo todos os dias, Pai. Se isso tem sido um problema em alguma família, na vida de alguém, o Senhor ajude, Pai, essa pessoa a encontrar um tempo para estar aos Teus pés, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos também congregando em comunhão com os irmãos, crescendo juntos, compartilhando problemas, tristezas, vitórias também. Privilégio, Pai, participar da Tua casa, do Teu povo, em qualquer igreja, denominação que te segue com confiança, com verdade. Para nós uma alegria de servir aqui, Pai. Faz dessa família da fé um povo que te serve, Senhor Deus, com alegria, com intensidade, cada vez mais. Faz dessa família da fé uma porta de entrada para o Teu reino, para que outros aqui também se encontrem contigo, em nome de Jesus. Pela experiência, Senhor Deus, de cada um, outros ouçam falar do Teu amor, da Tua graça. Mas não nos deixe brincar com o pecado, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, flertar com esse problema que é o problema do pecado, Pai. Nós possamos ter coragem, Senhor Deus, de eliminar da nossa vida qualquer obstáculo que nos impeça de ter comunhão plena contigo. Qualquer pecado, Senhor Deus, em qualquer esfera da nossa vida, ajuda-nos, Senhor Deus, a arrancar, a eliminar isso do nosso coração, Pai. Mas nós queremos perseverar até o fim. Queremos ser, Senhor Deus, dos que não retrocedem em nome de Jesus. Por isso, se tem alguém desanimado, traz ânimo. Se tem alguém triste, traz alegria. Se tem alguém prostrado, levanta em nome de Jesus. Para que prossiga perseverando. Porque nós temos patrimônio superior. Aleluia. Nós temos promessa. Aleluia. Toma a vida de cada um, Senhor Deus, santifica-nos em nome de Jesus. Amém.